Olá pessoal, bom, estamos de volta, ficamos algumas semanas aí sem nenhuma divulgação de vídeo, porque estávamos em final de ano e lá na Universidade de Guarulhos nós estávamos com 11 alunos na fase final defendendo as suas dissertações de mestrado e foi uma atrás da outra. Então eu tive muito ocupada essas semanas e eu tive que me ausentar por algum tempo, mas estamos de volta no nosso canal Liliana Maltagliati e para a gente findar este ano, terminar com chave de ouro, eu vou gravar mais 3 vídeos sobre colagem, falando especificamente sobre a angulação, o posicionamento dos bractes, certo? Então se você tem dúvidas como tirar a angulação na hora de fazer a colagem ou acrescentar angulação na prescrição do bract. Se você tem dúvidas da diferença entre colar passivo e colar com angulação zero, esses vídeos são para você. E o terceiro vídeo, são 2 vídeos sobre isso. O terceiro vai ser sobre o posicionamento dos bracts nos segundos molares, né? Que é uma grande dúvida e também é uma certa polêmica, inclui, não inclui, quando inclui e quais as condições para que eles sejam incluídos, que também tem tudo a ver com variação de angulação de bracts, ok? E aí assim a gente termina esse ano de 2019 com esses 3 vídeos e logo no início de 2020 nós vamos iniciar os vídeos falando de uma coisa bastante chata, mas muito importante no tratamento ortodôntico, que é o torque. Então nós vamos falar das prescrições, nós vamos falar de como individualizar essas prescrições, nós vamos falar de que forma nós podemos otimizar o posicionamento dos bracts para obter os torques desejados, quando a gente vai respeitar, quando a gente vai restringir e nós vamos tentar, de uma forma mais didática possível, fazer a demonstração da incorporação de torque nos fios, ok? Vai ser uma sequência de vídeos, também como foi até agora de colagem, com individualização de colagem, também tem a ver, obviamente, com individualização de colagem, porque todos esses passos nós temos que passar por eles na hora de fazer o planejamento ortodôntico, tá bom? Então não vou me alongar mais, fiquem aí com os 3 vídeos para vocês, parte 1, 2, 3, finalizando com a inserção dos segundos molares, e ano que vem nos vemos com cabeça fresca, né, vazia, para aprender sobre os torques. Um feliz final de ano para vocês, um excelente 2020 e que tenhamos um próspero ano com muita saúde, com muitas alegrias, com muitas surpresas boas. Fiquem aí com os vídeos, até mais! Vamos lá pessoal, então esse é o primeiro da sequência de 3 vídeos sobre colagem, continuando, né, a playlist de colagem sobre individualização de angulação. Então, nós vamos falar sobre alterações de posicionamento de colagem em relação à angulação com os seguintes objetivos: ajuste de alinhamento radicular, colagem passiva, colagem zero e compensação da prescrição do bract. Então, nesse primeiro vídeo, nós vamos nos ater ao ajuste de alinhamento radicular. Quantas vezes nós não precisamos fazer uma correção de angulação durante o tratamento ortodôntico, ou mesmo o paciente já na maloclusão, antes de iniciar o tratamento, já tem raízes divergentes ou muito convergentes e que precisam fazer esse ajuste de movimentação de raiz e não de coroa. Durante o tratamento ortodôntico, uma das maiores causas, né, de necessidade do ajuste radicular é quando nós abrimos espaço, por exemplo, para colocação de implante. Então aqui esquematicamente nós teríamos um canino muito próximo de um central, por exemplo, um paciente com agenesia de um incisivo lateral que tenha perdido esse dente e que nós tivemos perda de espaço. Então nós precisamos colocar uma mola para fazer a abertura do espaço. E quando nós utilizamos a mola, né, pela relação da distância do ponto de aplicação da nossa força ao centro de resistência desses dentes, haverá, todos nós sabemos, um movimento de abertura de espaço com
angulação dentária, que vai apresentar um maior movimento de coroa do que de raiz. E isso vai gerar uma inclinação ou uma angulação mesiodistal, que não é suficiente nem para a instalação do implante e nem é adequado à finalização por questões funcionais e estéticas também. Então, nós precisamos, após essa abertura de espaço, fazer uma retificação radicular, ou seja, nós precisamos corrigir o posicionamento dessas raízes, jogando, nesse caso, nesse exemplo especificamente, a raiz do canino para distal e a raiz do central para mesial, certo? E isso vai acontecer em qualquer outra área da cavidade bucal que nós estejamos abrindo um espaço. Ok? Para realizar isso, nós precisamos geralmente recolar os bractes, para que nós possamos então provocar um novo momento de inclinação de dente, mas em que a raiz movimente mais do que a coroa. E uma condição sine qua non para que a gente consiga isso, obviamente, é conjugar o canino aos dentes posteriores e o incisivo central aos dentes do lado oposto. Porque senão, ao criar um novo momento de angulação, a coroa vai movimentar mais do que a raiz. Nós precisamos impedir ou restringir a movimentação coronária por meio do conjugado. E nós vamos precisar recolar os bractes ou fazer dobra Z. Por que a dobra Z aqui não funciona? Porque a partir do momento que você cria um espaço grande entre os bractes, a dobra Z ela perde força de movimentação porque aumenta a flexibilidade do fio. Então, o mais eficiente nesses casos é realmente a recolagem dos bractes. E na recolagem dos bractes, nós vamos precisar abaixar a distal do bract do incisivo central e a mesial do bract do canino, de sorte que provoque um novo momento nesta coroa e então haja um momento de rotação, um binário dentro do bract, em que o fio vai empurrar a mesial do canino para cervical e a distal para a oclusal, e o contrário no incisivo central, provocando então um momento rotacional de angulação opostos nesses dois dentes. Obviamente aqui nós estamos representando a necessidade da presença do conjugado para que neste binário interbract, em vez da coroa do canino voltar para o espaço, é a raiz então que vai se movimentar, criando um centro de rotação próximo à incisal desses dentes. E aí nós teremos então condições, obviamente, de paralelismo entre as raízes e por consequência, colocação do implante de forma adequada, ok? E aí nós teremos o caso solucionado. O que nós podemos fazer para evitar a recolagem do bract só depois da abertura do espaço? Então, se eu já sei no início do tratamento que eu vou precisar usar uma mola numa determinada região do arco para abrir um espaço, eu já vou planejar a colagem desse bract de forma que ele provoque a retificação radicular junto ou após a movimentação da coroa. Então, no nosso caso especificamente, nós vamos prever qual é a angulação que vai acontecer, que nós já vimos, e nós vamos inverter, nós vamos criar uma contra-angulação nesse bract. Então, por exemplo, no incisivo central, como ele tem o bract, a prescrição tem uma angulação positiva, ou seja, que a coroa fica mais mesializada em relação à raiz, nós podemos simplesmente colar o bract do 21, ou seja, o bract do lado oposto nele, então o 21 no 11, por exemplo. Ao colocar o bract da outra emercada do lado esquerdo no lado direito e vice-versa, nós invertemos a angulação. Então, esse bract vai ficar naturalmente com um momento de angulação jogando a raiz do central para a mesial. E a mola, então, levará a coroa, e isso provocará uma correção dessa abertura de espaço, gerando a movimentação radicular, que é o que tanto nós queremos. Então, o incisivo central estaria solucionado. Seria o dente mesial ao espaço que eu quero abrir,
basta utilizar o bracket do arco oposto, né? Do outro hemiarco. Mas, e o canino? Porque o canino, na verdade, nós precisamos que ele crie uma angulação mesial. Então, nós vamos jogar a coroa dele para a distal e depois nós vamos precisar jogar a raiz para a distal. E para jogar a raiz para a distal, eu preciso criar um momento de angulação mesial nesse dente. Então, para que a raiz vá para a distal, eu preciso que ele gere uma angulação mesial. Só que o bracket do canino, ele já tem uma angulação mesial. Então, na verdade, eu precisaria acentuar essa angulação mesial. Então, o bracket do canino, eu vou ter que ou utilizar uma prescrição que tem uma angulação maior, por exemplo, um bracket Roth de canino, que no mercado a gente já tem dificuldade de encontrar, porque a maioria dos brackets Roth, MBT, Capelosa 1, já tem, as empresas já têm uma adequação da angulação desse bracket de canino, tá? Ou eu vou ter que individualizar a colagem. Então, inverter os lados dos brackets, por exemplo, como a gente citou, usar o 21 no lugar do 11, né? Usar o bracket 21 no dente 11, só serve para os dentes que estiverem mesiais ao espaço que se quer abrir. Então, por exemplo, se eu tiver uma abertura de espaço entre dois pré-molares, só vai servir para o primeiro pré. Para o segundo pré não vai servir, né? Quando a gente quer essa retificação radicular. Então, sempre só vai servir para o dente que está mesial ao espaço. O dente que está distal ao espaço, eu tenho que acentuar a angulação mesial. Então, nesse caso, nós vamos ter que realmente individualizar. Os distais precisam acentuar a angulação dos brackets e não invertê-las. Assim, nós precisamos pensar como fazer para gerar essa angulação mesial. Nós mostramos há uns slides atrás que nós deveríamos abaixar a mesial. Então é isso que nós precisamos fazer. Ou a gente abaixa a mesial, ou a gente levanta a distal desse bracket, criando uma angulação, né, diferente na hora da colagem, que vai criar um binário interbrackets, provocando essa angulação então mesial, aumentando a angulação da prescrição e ajudando na correção, na retificação do posicionamento radicular após a abertura do espaço, ok? Então, como é que a gente pode ajustar essa colagem? Nós dissemos para aumentar a angulação. Eu também posso fazer esse ajuste para diminuir a angulação, né? Por exemplo, se eu tenho um canino que eu quero diminuir a angulação dele, e não vou usar nenhum recurso mecânico como elástico, retração inicial de caninos que possa me auxiliar, eu posso fazer o contrário então. Eu posso, em vez de baixar a mesial, eu posso levantar a mesial. Então, se eu levantar a mesial, eu gero também uma angulação do bracket na coroa dentária, que vai gerar um movimento de angulação distal, diminuindo, portanto, a angulação desses dentes, ok? Então, no nosso exemplo, nós vamos precisar acentuar a angulação do dente distal ao espaço e inverter a angulação do dente mesial ao espaço para que haja a correção radicular, tá certo? Então, toda vez que nós estivermos realizando um diagnóstico e planejamento de pacientes nossos, é muito importante a gente já imaginar e prever as movimentações dentárias que irão ocorrer com as mecânicas utilizadas para que a gente possa antecipar e realizar uma colagem totalmente individualizada para cada paciente e com isso ter mais êxito e mais rapidez e simplicidade no tratamento ortodôntico, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês ainda não ativaram aí o sininho, ativem. Se ainda não assinaram o canal, assinem. Podem compartilhar esse vídeo. Não esqueçam de dar um like e nos vemos no próximo vídeo.